Naruto é indiscutível, é recheado de personagens incríveis que às vezes até roubam a cena até dos protagonistas. Entre eles a gente tem o Gaara, que com certeza é um dos personagens favoritinhos de muitos de vocês, eu sei disso. Como é que ele foi de um personagem odiado pra um tão amado? Como é que ele foi de um psicopata pra um cara gente boa? Todo mundo queria estar conversando no churrasco. E como é que acharam a boa ideia de deixar o cabelo desse maluco lambido em Boruto? Eu vou responder tudo isso pra você, vem comigo agora. Renet Trans, Peter aqui! Gaara começou lá no Exame Chunin como um vilão maníaco. Queria matar geral. Lembra dele no iniciozinho, com aquela coisa, tinha coisa nas costas, que eu olhava assim, o que é aquilo? O maluco tava levando ali nas costas, mas com aquele olhar, com aquela mancha nos olhos, eu falei, pô, esse maluco vai matar todo mundo. Ele passava o cerol, não tava nem aí porra, tava cagando pra qualquer coisa, esquece. Era mal. Só que conforme a história foi avançando e a gente foi conhecendo mais o Gaara, é impossível dizer que não virou um dos grandes favoritos de Naruto. Vocês sabem do que eu tô falando. Os dados não me deixam mentir. Dados, né? Ele é um dos 4 personagens que ficaram no top 10 de todas as pesquisas de popularidade dos personagens. Então, todo mundo que assiste Naruto vai colocar ele entre os top 10 dos mais queridos personagens de Naruto. Mas por que ele é tão querido assim? Você já se perguntou isso? Eu duvido você não ter se perguntado. Tipo, sei lá, você não tava dormindo e de repente perguntou por que o Gaara é tão querido assim? Mas eu vou te responder agora. Já deixa o teu like porque eu separei aqui alguns motivos pro Gaara ser um dos melhores personagens de Naruto. Vamos lá. Ele é o quieto legal. Sabe aquele personagem que não é muito de falar, que fica no canto dele, e assim, é bem quietão sempre? Parece que esse tipo de personagem tem algum charme. Porque desde sempre eles são considerados personagens cool. Porra, bacana, legal. E o Gaara é exatamente isso. Alguns personagens de anime são amados porque são animados e divertidos, entende? Mas outros fãs de anime preferem o oposto, exatamente o oposto. Um personagem que mantém o exterior frio, que não se abala com nada. Pode perceber, vários personagens de anime são assim, aqueles caladões, bacana, que, pô, quando vão aparecer, pô, detona geral. Talvez essa galera nesses personagens tenha uma aura de confiança e maturidade, não sei. Só que isso é legal mesmo, né? Porque tanto antes quanto depois de virar um cara bonzinho, o cara sempre foi muito frio, muito calmo. Parecia que nada podia perturbar, nada podia irritar ele. Ele simplesmente cruzava os braços e andava cheio de marra por aí. E isso é uma coisa bem legal no Gaara, porque em todas as lutas dele, ele já começa daquela tranquilidade, né? Aquela coisa, aquela calmaria dele sempre, né? Os braços cruzados, cara fechada. A primeira vez que a gente viu a cara dele mudando foi na luta contra o Rock Lee. E lá a gente viu ele ficando até assustado. Pô, você lembra? Ele viu o Rock Lee, pô, lutando pra caramba, de repente ele... Pô, quando eu vi ele fazer aquela cena, assim, falei, caraca, o Rock Lee mandou. Mas assim, na maioria das vezes, o Gaara é esse tipo de cara inabalável. Tatuagem na testa, maneirona. O kanji na testa do Gaara quer dizer amor, mas a natureza exata desse amor mudou algumas vezes. Talvez uma vez simbolizasse o amor familiar que o Gaara queria receber, mas por anos, na verdade, representava o fato de que o Gaara, como uma fera que ele era, só amava a ele mesmo. Era um amor egoísta, um amor brutal. Mais tarde, depois de cair pro papinho do Naruto, aquele jutsu do Naruto, o Gaara aprendeu a amar a própria família restante e a aldeia dele. E também abraçou o grupo dos 11 de Konoha como amigos. Ele chegou até a chorar quando viu que o Sasuke estava se afundando nas trevas, né? Mostrando que agora ele realmente se importava com os outros. Então foi uma mudança muito grande pro Gaara. Agora, esse amor é de verdade e a marca na testa do Gaara tem muito mais significado do que nunca. Humildade. Gaara já foi arrogante quando ele era basicamente uma arma humana, né? Ele achava que ele era intocável e que nada passaria pela areia dele, aquela areia que protege ele sempre. Mas ele ficou muito mais humilde depois de sair no soco com o Naruto. Ele ainda tem essa confiança fria dele, mas ele não se via mais como o assassino final responsável por matar todo mundo que ameaçasse a existência dele. Em vez disso, ele se aceitou por quem e pelo que ele era, e nada mais. Ajudou o Rock Lee. Quando o Sasuke abandonou o time 7, a Vila da Folha, ou seja, quando o Sasuke partiu, o Naruto e toda a galerinha da vila lutaram contra uma porrada de ninjas do som para recuperar o Sasuke. Foi, porra, passaram o cerol, foi uma aventura para tentar recuperar o Sasuke. Eles tiveram que lutar contra o poderoso Quarteto do Som e o Kimimaro, que eram casca grossa pra caramba. O Naruto e o Rock Lee saem no soco com o Kimimaro, mas não tiveram chance e quase morreram. Então o Gaara chegou para ajudar. A luta e a aparição do Gaara foram maneiras demais. Você vê um cara que era mal, de repente entrando pra ajudar. Ninguém esperava que o Gaara fosse aparecer ali pra salvar justamente o cara que ele tinha quase matado antes, o Rock Lee. Lembra que o Rock Lee tinha lutado com o Gaara, mas aí o Gaara apareceu pra ajudar, então a galera foi loucura. Eu gostei demais. E a luta foi incrível também, sabe? Você perceber aquele poder todo que o Gaara tinha sendo usado pro bem. O Naruto e o Lee não tiveram chance contra o combatente número 1 do Orochimaru, mas o Gaara chegou pra dar uma equilibrada na parada. Kazekage mais jovem da história.
Naruto ficou chocado, orgulhoso e com um pouquinho de inveja quando ele ouviu que o novo amigo dele, o Gaara, tinha realmente se tornado o novo Kazekage. Porque como Jinchuriki, como lutador poderoso, o Gaara tinha o que era preciso pra continuar, pra suceder o pai dele como líder da Vila Oculta da Areia. E ele conseguiu. O Gaara mandou bem, o Gaara assumiu tudo. O Gaara impressionou os fãs de Naruto com essa promoção. E mesmo sendo um político novo, que estava inexperiente, o Gaara fez o que pôde para manter a vila dele funcionando e ser um exemplo pro Naruto. Agora, o Gaara não luta só por ele mesmo, mas por milhares de cidadãos do país do vento. E o mais legal é que ele é o Kage mais novo da história. Ele virou Kazekage com uns 15 ou 16 anos. Imagina administrar toda uma vila com essa idade. Pô, baita responsa, né? Você tem essa idade, mal faz seu dever de casa. Ai, 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 tô vendo, hein? Protegeu a vila da Akatsuki. Logo ali no começo de Naruto Shippuden, o Deidara se infiltrou na Vila da Areia para capturar o Gaara. E os dois, logo entraram num fight insano. Deidara usou um explosivo maciço que ameaçou arrasar toda a vila. Então o Gaara entrou em ação. Galera, que luta foi essa? Ele conseguiu, galera, mover uma quantidade gigante de areia para proteger a aldeia natal dele da bomba do Deidara. E funcionou. Porra, Deidara com a senhora bomba. E ele fez isso em segundos, seconds. Mesmo que o cara tenha perdido essa luta, digamos assim, foi emocionante ver, sabe, ele indo tão longe pra proteger a casa dele de um invasor da Akatsuki. Aquele Deidara safado com aquela mão nojenta. Ai, coisa louca. Depois ver ele morrendo pra depois reviver foi um negócio muito incrível de se ver. Comandante da Aliança Shinobi. Quando Madara declarou guerra a todas as nações ninja, todas as nações Shinobi uniram forças para revidar. Mas alguém tinha que liderar todas essas tropas. O Gaara conseguiu esse trabalho. Isso era pedir muito para o adolescente, lógico, né? Mas ele estava à altura e cumpriu esse dever com dignidade, com humildade. Coisa que a gente percebeu que foi uma mudança muito grande, né? Para o que ele era lá do início. Eu acho que foi top demais ver o Gaara liderar não só o próprio povo, mas todo mundo, sabe? Numa guerra contra alguns dos maiores vilões da série, da história do mundo ninja. Se não fosse por ele, todo mundo da aliança ia sair na porrada com a galera das outras vilas. Mas o Gaara mostrou que aprendeu a fazer o discurso no jutsu com o Naruto, deixou todo mundo motivado para lutar contra a Akatsuki. Aquele discurso, galera, aquele discurso foi beautiful. Pô, foi maneiro demais. Me conta aí, o que você acha do Gaara? É um dos melhores personagens de Naruto? O que você tem a dizer sobre o Gaara? Manda ver. Só completa esse vídeo com uma inscrição, olha isso. Você vai ajudar pra caramba. Só você tocar aqui agora. Se você estiver tocando aqui agora, porra, é uma explosão de sentimentos pra gente. É bom demais. Obrigado por isso. Espero muito chakra pra você. Chakra em dobro, só pela sua inscrição. E com o sininho, então... Porra, é top demais. Explode que nem o Deidara. Com o sininho ativado, você sempre vai estar por dentro de tudo que acontece no mundo nerd. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!